todo mundo! Parabéns para vocês! Outubro é o mês das crianças e hoje é um dia de uma comemoração muito especial. Mas agora eu tenho um recadinho para os papais, para as mamães, para os vovôs, para as vovós, enfim, para o adulto que cuida de você. Se ele não estiver sentadinho aí junto do seu ladinho, chama ele agora. Corre, chama ele lá, vai! Chamou? Já tá sentado aí com você? Então tá certo. Olá, papai, mamãe, vovô, vovó, os responsáveis, você que tem aí o privilégio, a alegria de ter essa criança aí do seu lado. As crianças são um presente de Deus para nós e nós precisamos reconhecer isso e valorizar. Esse tema maravilhoso nos lembra aquilo que Jesus nos ensinou, que nós precisamos deixar as crianças irem até Jesus e não trazer nenhum impedimento. E a facilitar esse acesso das crianças a Jesus é o nosso papel como adultos responsáveis por crianças. Se você tem uma criança debaixo da sua autoridade, debaixo dos seus cuidados, então é com você mesmo que eu estou falando. Então, nós precisamos facilitar o acesso das crianças a Jesus. Precisamos apresentar Jesus para elas. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso levando as crianças à igreja, sentando com elas em momentos como este para assistir coisas que são de Deus para elas, ajudando elas com leitura bíblica. Leia com as crianças. Traga para elas materiais que sejam infantis, que sejam interessantes, bíblias infantis, e sente com elas. Ensine-as a orar. Como? Orando com elas. É assim que nós apresentamos Jesus às nossas crianças, levando elas até Ele. Então que possamos fazer isso. Mas mais do que isso, nós somos convidados também como adultos que têm o privilégio de cuidar de crianças que são de Deus, porque todas as crianças são de Deus, Ele ama a todas as crianças. Nós precisamos também proteger as nossas crianças. Lá em Êxodo 1, conta a história de duas parteiras que fizeram isso. Elas cuidaram, protegeram as crianças, mesmo estando debaixo da autoridade do faraó. Elas resolveram fazer a proteção das crianças, obedecer em primeiro lugar a Deus e não a homens. E aquelas parteiras protegeram todos os meninos que o faraó tinha mandado matar. Nós precisamos, como cristãos, também proteger as nossas crianças. Proteger as nossas crianças em um mundo cheio de aflições que Jesus já disse que teríamos. Precisamos proteger as nossas crianças de abusos, de violências, seja abuso verbal, físico e sexual. Precisamos proteger as nossas crianças. Precisamos, em primeiro lugar, não sermos os agentes causadores desses danos. Não devemos ser nós aqueles que geram esse tipo de dor nas crianças, com abusos verbais, com xingamentos, com violência física e muito menos sexual, com toques inadequados. Precisamos, em primeiro lugar, não sermos nós os agentes causadores desse tipo de abuso, porque eles são criminosos e pecaminosos. Mas nós precisamos também proteger as nossas crianças contra possibilidades de terceiros fazerem isso. Então, duas formas eu quero falar aqui. Existem várias, mas eu quero falar de duas formas de como proteger as nossas crianças de abusos de terceiros. Precisamos conversar sobre sexualidade abertamente com os nossos filhos. E o que significa isso? Significa desde pequeno estarmos respondendo as perguntas deles de acordo com as idades, de acordo com aquilo que ele precisa saber. Não precisamos ficar assustados ou cheios de tabus. Se isso é uma dificuldade para você, procure ajuda antes. Procure ajuda, procure informação. Venha, converse com os tios, com as tias da salinha. Procure os seus líderes, mas aprenda como falar de sexualidade com os seus filhos. Responda as perguntas que eles têm.
e ensine que as partes íntimas não devem ser tocadas por outras pessoas. Isso é muito importante. Por quê? Porque elas são íntimas, porque elas são particulares. Dessa maneira, se você for ensinando desde pequenos seus filhos, eles terão essa convicção e eles entenderão que qualquer pessoa que tentar tocar nas suas partes íntimas estará fazendo algo errado. Então ensine claramente aos seus filhos sobre isso. É também muito importante nós considerarmos a voz das crianças. As crianças, elas têm voz, elas precisam ter voz. Elas têm gostos, elas têm opiniões, independente da idade. Podemos perceber, por exemplo, um bebezinho, quando a mãe coloca ele para dormir e ela diz assim: se eu colocar de determinada posição, ele acorda. Mas se eu colocar deitado da outra posição, ele dorme melhor. Por quê? Porque ele tem preferências. Crianças são seres humanos, crianças são pessoas que Deus ama. E nós precisamos considerar isso. Então, considere as opiniões dos seus filhos e ele vai crescer entendendo e tendo a certeza de que qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai poder contar para você e ele vai ser ouvido e considerado, se você tiver ensinado isso para ele nas pequenas coisas. Desde as coisas mais simples, como qual é o seu sabor preferido de sorvete? Pode ser diferente do seu, mas respeite. Ele não gosta de determinada fruta, mas ele gosta de outras. Ok. Não tem problema. Ele prefere tal cor do que outra cor? Aprenda e ensine o seu filho a ter individualidade. Isso é muito importante e vai, com certeza, protegê-lo de futuros e possíveis abusos durante toda a sua vida. Que possamos, como igreja, como família, como igreja cristã da família, cuidarmos e protegermos as nossas crianças com muito amor e responsabilidade. Elas são preciosas para Jesus e para nós. Deus abençoe sua vida.